me llamo Maria do Rosário Mira e venho de Portugal, do Instituto Politécnico de Coimbra. A minha escola é a Escola Superior de Educação e sou professora no curso de Turismo. O processo de Bolonha na Europa, que teve início nos anos 2006, 2007, foi um processo longo, abrangente e constituiu um desafio muito importante, ao qual ainda hoje nos estamos a adaptar. Por decisão da União Europeia, verificou-se que era necessário que o ensino superior se organizasse de maneira a permitir e facilitar a mobilidade entre docentes, professores e investigadores. Este foi o principal objetivo. Com culturas e sistemas de ensino tão diferentes, tão distintos nos diferentes países europeus, era algo complicado a mobilidade entre alunos que iniciavam a sua formação num determinado país e depois a queriam concluir num outro país. Isso obrigava a um processo muito longo de reconhecimento das habilitações, que dificultava a aproximação entre estudantes e investigadores. Mesmo para continuar os seus estudos, ao nível dos mestrados e dos doutoramentos, tudo isto era muito difícil, porque era necessário iniciar um processo com muitas aprovações das universidades que recebiam, que enviavam os estudantes e os professores. Depois o processo de reconhecimento dos diplomas e, por vezes, na Europa, tínhamos situações em que as pessoas terminavam os seus estudos em universidades de relevo e universidades muito prestigiadas e, quando voltavam para o seu país, não lhes era reconhecida essa formação. Isto era um grande handicap e não tinha justificação. Então, as instituições de ensino superior foram obrigadas a harmonizar os seus planos de estudo, mantendo as suas autonomias, mas a reduzir os planos de estudo das licenciaturas para 3 anos, e é assim em toda a Europa, menos em Espanha, se não me falha a memória, em que as licenciaturas continuam de 4 anos, com algumas exceções para os cursos na área da saúde e na área das artes. Têm um modelo e um formato próprio, mas também comum a toda a Europa. Por outro lado, todo o sistema de avaliação teve de ser adaptado para que a avaliação dos estudantes pudesse ser transferida e creditada em competências e fosse criado em cada universidade um sistema internacional de reconhecimento de competências com avaliação através de percentis. Ou seja, se em Portugal um aluno termina uma assinatura com 14, isto corresponde a um percentil de X,
que depois facilmente se transpõe essa avaliação para qualquer outro país, porque os países têm também todas as suas classificações transformadas em percentis. Isto foi uma grande revolução nas instituições, por diferentes motivos. Por um lado, ao haver uma redução do número de anos das licenciaturas, obrigou também a repensar o corpo docente das instituições e a distribuição das assinaturas, do número de horas letivas por docente, por professor. Todos compreendemos que este é o ponto mais sensível na gestão das instituições, porque vamos mexer e vamos cambiar, vamos mudar algo que tinha muitas décadas de funcionamento na forma como eram geridos os recursos humanos. E não foi nada fácil. E houve algumas instituições que tiveram que requalificar o seu corpo docente para o manter. Por outro lado, foi um desafio até ao nível da organização administrativa dos cursos. Os trabalhadores não docentes, os administrativos, tiveram de ser formados porque todo o sistema de atribuição de créditos com reflexo na elaboração dos diplomas, os próprios diplomas, os diplomas internacionais que têm que ser elaborados em mais do que uma língua e obrigatoriamente em inglês. Muitos administrativos não têm este tipo de formação. E isto, de facto, foi uma revolução, mas uma boa revolução e que refrescou muito o ensino superior na Europa. Neste momento, os estudantes podem iniciar um programa, um curso de turismo em Portugal, fazer 1 ou 2 semestres, irem para outro país fazer o segundo ano, outro semestre, e terminar noutro país. E é fácil o circuito administrativo que acompanha o percurso e que registra o percurso escolar deste estudante. Por outro lado, também, com o programa Erasmus, que é um programa muitíssimo bom na Europa e que foi muitíssimo bom para o ensino superior, porque fomentou verdadeiramente a mobilidade, e a mobilidade foi muito importante na aprendizagem daquilo que é de diferente, na aprendizagem na aceitação da multiculturalidade e naquilo que nos distingue, e valorizar aquilo que temos de diferente. E todos estes processos de os alunos frequentarem um ano ou um semestre num país diferente ficaram muito facilitados. Também trouxe muitos desafios, porque com o processo de Bolonha foram criadas as agências de avaliação do ensino superior. Em cada país existe uma agência de avaliação do ensino superior que é criada pelo Ministério da Educação de cada país, mas que é autónoma do governo e desse Ministério e responde diretamente à Agência Internacional em Bruxelas, e que tem critérios muito rigorosos ao nível da internacionalização das instituições de ensino superior, da capacidade de inovação e de mudança, de câmbio, de atualização dos planos curriculares, obriga a que as instituições de ensino superior ouçam, escutem os seus diplomados, os seus alunos, os seus professores, as entidades acolhedoras de estágio, para que promovam promovam uma atualização muito mais regular do que aquela que se fazia, e que isto no setor do turismo é importantíssimo. Por outro lado, permite e obriga também a que os professores tenham uma qualificação ao nível do doutoramento, e é muito exigente na avaliação
do número de publicações no setor, na área de especialidade de cada programa, de cada curso. Por outro lado, também obriga a uma ligação muito forte com o mercado de trabalho. Ainda hoje nos estamos a adaptar a este modelo, porque este modelo, pelo menos em Portugal, veio mudar e virar ao contrário a forma de ensinar. Portugal, eu acredito que tinha um modelo de ensino nas universidades e nas universidades politécnicas muitíssimo bom, mas muito centrado no trabalho do docente. O docente era muito avaliado pelas suas competências pedagógicas, o que é bom, mas o modelo de Bolonha vem inverter, vem cambiar esta relação. Há muito trabalho que passa a ser desenvolvido pelo aluno de forma autónoma, para que também os docentes possam ter tempo para a sua investigação e para a sua qualificação e atualização académica. Mas isto não se muda de um dia para o outro, nem se muda com um decreto legal. Hoje em dia, o que nós temos em Portugal são os professores que continuam a lecionar muitas classes, muitas aulas, muito preocupados com a componente pedagógica e, ao mesmo tempo, com grande pressão para o acompanhamento empresarial dos seus alunos e para a integração profissional dos seus alunos, para produzirem e publicarem anualmente pelo menos 4 ou 5 artigos internacionais, e por isso eu comecei por dizer que Bolonha foi um processo que ainda não terminou e ao qual ainda nos estamos a adaptar, mas que seguramente, na minha opinião, e penso que na maior parte da opinião dos professores com quem convivo e converso, foi de facto um processo muitíssimo bom, porque permitiu refrescar, permitiu inovar e permitiu também, e se calhar mais importante do que isso, as pessoas abrirem-se a novos sistemas, a novas formas de trabalhar e abrirem-se ao mundo e estarem atentos ao que os outros fazem e sentirem que têm que trabalhar com outros e que têm que trabalhar com outros de outros países, de outros continentes e que têm que permanentemente estar atentos a novas oportunidades.